E são 7 horas em todo o espaço nacional. Ora viva, bom dia. Já chegamos para mais uma edição do Manhã Girassol, a segunda da semana. Hoje é terça-feira, 8 de julho de 2025. Começa aqui a jornada que nos leva até bem perto das 9 da manhã, com o melhor da informação na bagagem. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E começamos com as notas que fazem a atualidade nacional. A quarta cerimónia de condecorações alusivas aos 50 anos de independência nacional está agendada para os dias 18 e 19 deste mês em Luanda e prevê distinguir 670 cidadãos pelo seu contributo pelo Presidente da República. As condecorações, atribuídas em várias etapas ao longo do ano celebrativo, visam reconhecer o legado de dedicação e serviço à pátria. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, destacou no Rio de Janeiro, Brasil, que a boa relação existente entre o continente berço e os BRICS reflete o caminho conjunto para o fortalecimento do Sul global. Na sua intervenção na 17ª Cimeira dos BRICS, o chefe de Estado angolano defendeu ganhos mutuamente vantajosos para as partes, tendo em vista o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em meio aos desafios globais cada vez maiores. A União Africana refere que o continente berço estruturou a sua própria estratégia de desenvolvimento forjada na Agenda 2063, onde estão definidos os principais vetores destinados a impulsionar o desenvolvimento da África para que a interação com as instituições financeiras dos BRICS ajude a alavancar as economias africanas. Importa referir que a África estruturou a sua própria estratégia de desenvolvimento, plasmada na conhecida Agenda 2063 da União Africana, onde estão definidos os principais vetores destinados a impulsionar o desenvolvimento do continente, para o que a interação com as instituições financeiras dos BRICS ajudaria a alavancar as economias africanas, mormente no que diz respeito ao investimento em infraestruturas que conduzam à eletrificação, industrialização e implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana. João Lourenço acredita que os BRICS podem ter um desempenho relevante e atuante no sentido de construir um maior equilíbrio na discussão sobre os temas referentes à governação mundial entre o Sul global e os países desenvolvimentos. O chefe de Estado defende uma maior inclusão da África na economia mundial. A boa cooperação existente entre a África e os BRICS reflete o caminho conjunto que se vai trilhando para o fortalecimento do Sul global, visando o estabelecimento de parcerias mutuamente vantajosas, com destaque para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em meio a desafios cada vez maiores. A 10ª Cimeira dos BRICS acontece numa altura em que o mundo se depara com inúmeros conflitos, fator que pode atrapalhar o desenvolvimento das economias. O presidente da União Africana sinaliza que a organização que dirige é defensora da paz, tendo na ocasião apelado ao fim dos conflitos prevalecentes em todos os cantos do mundo. Os deputados das Comissões de Trabalho especializadas da Assembleia Nacional aprovaram nesta segunda-feira, por maioria absoluta, 5 capítulos da proposta de lei sobre o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, numa reunião conjunta coordenada pela 2ª Comissão. Entre os pontos mais debatidos, destacam-se a necessidade da aplicação de algumas medidas sancionatórias face a alguns comportamentos indecorosos, como a redução temporária do salário e a clarificação sobre a aplicação de sanções disciplinares por parte dos agentes instrutores, respeitando sempre o princípio do contraditório. De uma maneira geral, nós tivemos uma discussão muito frutífera e acredito que vamos ter uma lei que vai, de facto, ajudar a disciplinar a atividade dos nossos agentes da Polícia Nacional.
O debate reforçou que os oficiais que proferirem injúrias contra colegas não devem ser tolerados do ponto de vista disciplinar, ainda que nem todos os casos sejam considerados crimes. De acordo com o secretário de Estado para o Interior, Arnaldo Carlos, alguns comportamentos manifestados pelos agentes da Polícia Nacional levou à necessidade da colocação de uma proposta de lei que visa regular e, quiçá, disciplinar e também criminalizar alguns comportamentos manifestados por esses efetivos. Todo o comportamento do indivíduo na sociedade sempre constitui preocupação, é por isso que são aprovadas leis penais e outras. E no caso para a polícia, para regular o comportamento dos efetivos da polícia, naquilo que possa concorrer para atos de violação à lei e à disciplina da Polícia Nacional, está a ser aprovado este diploma sobre o regime jurídico, o regime disciplinar dos efetivos da Polícia Nacional. Além disso, os parlamentares analisaram artigos da proposta de lei das condecorações e distinções da Polícia Nacional. A atualidade continua no seu manhã Girassol. Angola reafirma o seu compromisso com a paz e segurança no mundo, com particular realce para os países da CPLP. A garantia foi dada pelo secretário de Estado para a Defesa Nacional, José Maria de Lima, na abertura do 6º Colégio de Defesa da CPLP, que o país acolhe até o dia 18 deste mês. A comunidade dos países de língua portuguesa diz estar preocupada com os conflitos que assolam o mundo por esta altura. Neste momento, os grandes desafios prendem-se com os vários conflitos que existem por todo o mundo, nomeadamente em África, mas também já na Europa, no Médio Oriente e entre outros. E poderemos ter aqui uma excelente oportunidade para partilhar as nossas experiências já passadas e pensarmos no futuro da nossa comunidade. A temática da paz e segurança no mundo está em destaque no 6º Colégio de Defesa da CPLP, que discute até o dia 18 deste mês, aqui em Angola, missões de apoio à paz no espaço CPLP, visão estratégica e operacional. Na abertura dos trabalhos, o secretário de Estado para a Defesa Nacional, José Maria de Lima, reafirmou o compromisso de Angola com a paz. Angola tem consciência do seu compromisso histórico com a paz, não apenas enquanto destino de uma trajetória nacional de reconciliação e reconstrução, mas também enquanto membro ativo da comunidade internacional. O nosso país assume a defesa e a promoção dos valores da paz, da solidariedade, da autodeterminação dos povos e do respeito pelos direitos humanos como fundamentos inalienáveis da sua política externa e de defesa. José Maria de Lima admite que nos dias que correm é mais difícil fazer a manutenção da paz, daí a necessidade de serem criadas estratégias coordenadas entre os países da organização. Vivemos um tempo em que os desafios à paz e à segurança internacional se tornam cada vez mais complexos e as ameaças emergentes, difusas e assimétricas, exigem de nós uma resposta coordenada, multidimensional e firme. A reunião de caráter formativo conta com a participação de efetivos das Forças Armadas dos 9 países membros da CPLP, que consideram o colégio uma excelente oportunidade para a troca de experiências. E vamos já pela primeira vez nesta edição a rua para espreitar a movimentação rodoviária a esta altura em alguns pontos da capital do país. A primeira fotografia sobre a movimentação rodoviária com Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Se ontem o cenário era de escassez de táxis e enchentes nas paragens, hoje qual é o cenário que nos podes dar a ver a partir daí onde te encontras? Bom dia, Iracelma. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham neste horário. Ontem o ambiente foi sim frenético. Hoje Luanda acorda muito mais calma. Por aqui onde falamos o movimento faz-se na tranquilidade, uma certa timidez dos azuis e brancos, mas o certo mesmo é que não há, pelo menos neste perímetro, tanta enchente. Nós falamos a partir
da Avenida Fidel de Castro, propriamente bem adjacente ao Nova Vida. Por aqui o movimento já se faz, um movimento normal, não há motivos de grandes destaques, tal como se pode ver aqui nesta pedonal onde nos encontramos. O movimento de pessoas já é notório. Muitos angolanos, obviamente, que já acordaram para poder então seguir com o seu percurso normal, ir ao trabalho, ir atrás do ganha-pão e assim ganhar o dia, depois de ontem se verificar em muitos pontos um ambiente muito frenético, tudo devido então à falta de táxis e também à questão o facto de os táxis agora subirem para 300 kwanzas. O movimento rodoviário aqui também já se faz sentir, tal como se pode ver nas imagens, e bem como falávamos há pouco tempo, o movimento tímido dos táxis aqui que podemos ver nas imagens desta paragem, que normalmente também tem ficado muito cheia, muitos azuis e brancos a preencherem este espaço. Hoje conseguimos então ver este ambiente meio que tímido, se assim podemos considerar. Já há, de certa forma, consciencialização por parte de alguns passageiros, alguns cidadãos, sobre a subida do preço do táxi de 300 kwanzas. E também é importante chamar aqui a atenção à questão de muitos motoqueiros também aproveitarem-se aqui desta situação. Mas a verdade é que neste perímetro também já se fazem sentir. Sabe-se que em Luanda, quando o táxi está difícil, os motoqueiros também são chamados quando a questão é transportar passageiros de um lugar para outro e, de certa forma, facilitar aquilo que é a mobilidade urbana. Iracelma, o que se pode avançar neste momento é um ambiente tranquilo. O trânsito por aqui faz-se na tranquilidade. A circulação rodoviária não há grande destaque, sobretudo quando a questão é engarrafamento. Não há presença aqui de engarrafamento neste momento, tal como se pode. Nós vamos percorrer noutros pontos de Luanda, noutros pontos também que são considerados críticos do ponto de vista de circulação rodoviária, não só para analisarmos a situação do trânsito, mas também a movimentação que se vai fazendo noutros pontos da cidade capital. É um bom dia neste primeiro apontamento. Bom dia, Ernesto Jaime. A fotografia do trânsito a esta altura na Avenida Pedro de Castro Vanduna e Loi, onde o trânsito faz numa boa, tranquilamente, diferente do cenário que nós demos a ver ontem a nossa audiência. Vamos continuar a olhar para a movimentação rodoviária. Agora, com o suporte do CISPO, temos aqui o quadro geral. Vamos espreitar o primeiro ponto. Estamos a olhar para a via aqui da Camama, onde o trânsito também faz tranquilamente, sem nenhum impedimento. As viaturas já circulam na normalidade. Vamos para um outro ponto. Espreitar a movimentação rodoviária nas principais artérias da cidade capital. Estamos, nesta altura, a olhar para a via da Camama, bem próximo ao centro de produção da TPA, onde o trânsito faz tranquilamente, tal como já fizemos a referência. Não há constrangimentos a esta altura. Para quem vai circular naquele ponto, o trânsito está tranquilo. Estamos a olhar agora para a esquadra da subzona 16, onde o trânsito também faz tranquilamente a esta altura. As viaturas, os automobilistas vão circulando na normalidade, desde escorregar a
esta altura, também aí na subzona a 16. O mesmo não se pode dizer da zona do Hospital da Samba, um ponto crítico no que ao trânsito diz respeito a esta hora de ponta, 7h15. O trânsito completamente carregado neste ponto, tanto na via principal como na zona de serviço. Este é o cenário sentido Corimba ao Samba, centro da cidade. Já no lado, no sentido oposto, o trânsito fecha tranquilamente. Estamos a olhar para o mercado do Quicolo. Esta é a imagem que temos, uma movimentação não só de automobilistas, como também uma movimentação frenética de pessoas a esta altura que se encontram neste mercado que é bastante movimentado. Este é o cenário a esta altura na zona do mercado do Quicolo, no município de Cacoaco. Deixamos o trânsito e vamos olhar agora para as principais páginas dos jornais nacionais e internacionais. Começamos na capa do jornal O País em Moçambique, que titula na sua edição de 8 de julho: Misa denuncia a tortura psicológica e intimidação de jornalistas em Cabo Delgado. Bernardino Rafael, ouvido sobre a atuação da PRM durante protestos pós-eleitorais. Estamos na imprensa portuguesa, precisamente na capa do Diário de Notícias, que titula Despesa com medicamentos gratuitos para beneficiários do CSI, cresce 68%. Segurança, 2 reclusos fogem de Alcoentre. Prisão teria torre e algumas câmaras desativadas. Na capa do The Washington Post, inundações no Texas matam pelo menos 104, incluindo 27 de Camp Mystic, enquanto as buscas continuam. O jornal britânico The Times escreve: Starmer pressionará Macron por acordo de última hora sobre imigrantes. Um entra, um sai. Se a cidade permitiria à Grã-Bretanha devolver migrantes de pequenos barcos à França em troca de requerentes de asilo com ligação familiar ao Reino Unido. E rumamos agora para a Girassol FM. A primeira conexão com João Alves nesta manhã de terça-feira, 8 de julho de 2025. Olá, João Alves, bom dia. Hoje é terça-feira. Bom Dia com Energia já está no ar, certamente com a mesma energia de ontem, com a mesma energia de sexta-feira. Aliás, este é de facto um dos ingredientes indispensáveis nesta emissão. Bom dia, Selma. Bom dia também para os estimados telespectadores e radiovintes, naturalmente. Para estes dizer que já estamos conectados com o Manhã Girassol e Iracelma. Um bom dia para si também, mais uma vez. Voltaram a invadir-nos e nós a vocês esta conexão que só é possível aqui nesta multiplataforma, naturalmente. Uma invasão necessária. E bem-vinda sempre em todas as manhãs. Dizias e muito bem, começamos às 6, a hora habitual deste nosso encontro. Às 6, com informações algumas sobre trânsito, curiosidades à mistura e também muita boa música, o incentivo necessário para quem precisa de sair da cama, despertar e encarar a vida de forma diferente com o trabalho diário. Pese embora as dificuldades no táxi que se vão notando em alguns pontos da nossa cidade capital, mas ainda assim podemos dar conta de que o pessoal está preparado, né? As pessoas estão sempre prontas para dar resposta a este chamamento. Qual é? A pergunta é, e a resposta é esta: o trabalho diário, naturalmente. Hoje é o segundo dia na semana normal, terça-feira, dizias, o calendário já marca o dia 8 de julho, nesta manhã, e nós aqui estamos somando e seguindo com a nossa energia de sempre, esta que nos caracteriza em todos os dias úteis que afloramos aqui na antena da Girassol FM, com este Bom Dia com Energia. Temos reservado, portanto, variedíssimos assuntos lá mais para frente do nosso encontro, desde informações do país, do desporto e também do mundo. Vamos ainda também aqui abordar as nossas efemérides, os factos que fizeram história num dia como de hoje
mas em anos que já lá se foram, assim seremos até às 9 da manhã. Iracelma Arnaldo. Com esta energia toda, eu acho que eu já não tenho nada a perguntar, João Alves. Sei não, talvez tenhas aí alguma. Nem eu parece, perguntaria para si, não, como é que foi a noite? Que levantaste muito cedo da cama. Não importa a hora. Com esta garra toda. Nós estamos prontos para sair da cama cedinho, faça frio ou faça calor. Não, mas eu gosto desta boa disposição, porque é isto que também nos caracteriza, não é? E vamos contagiando os nossos radiovintes e telespectadores a esta altura, para aquelas pessoas que estão com dificuldades, assim, alguma mangonha, se vão ou não vão, e vão assim, como é a cambalear, não é? Então nós estamos aqui a passar esta energia para contagiar os nossos telespectadores radiovintes. E a nossa boa disposição já vai contagiando mesmo os nossos ouvintes, porque vão mandando mensagens. Temos aqui uma. Bom dia com energia. Esta mensagem é do Jorge Pinto. Ele diz que o seu nome é Jorge Pinto, naturalmente. Mandou-nos a mensagem a partir de Viana, bairro Jacinto de Chipa. E ele diz, olha, adoro este programa porque ele me desperta. Brutal. É brutal. Já vão acordando connosco também, não é? É mesmo um bom dia com energia. Regozijados por este facto. Bom dia, sim senhora, com energia, Iracelma, e também para os nossos estimados telespectadores e radiovintes em cada manhã. Voltaremos naturalmente, porque não vamos ficar por aqui. Até já, João Alves. Até já, bom dia. Nossa conexão com a Girassol FM, a Girassol nos 102.7, a rádio da rede Girassol. E continuamos a olhar para a atualidade. Pelo menos 10 pessoas morreram, 29 ficaram feridas e 37 foram detidas durante protestos em várias cidades quenianas, nomeadamente a capital Nairobi, anunciou a Comissão Nacional dos Direitos do Homem no Quênia. A Comissão registrou igualmente grandes barricadas policiais nas principais estradas e pontos de acesso, perturbando gravemente a circulação de pessoas, especialmente em Nairobi. Embora tenha sido registados bloqueios adicionais, nesta segunda-feira assinalou-se no Quênia o dia Saba Saba, em que ocorreu uma manifestação em 1990 que exigiu a adoção do sistema político multipartidário e que pôs fim ao governo autocrático do então chefe de Estado Daniel Moi. O presidente dos Estados Unidos vai adiar a entrada em vigor das tarifas aduaneiras, inicialmente prevista na quarta-feira para 1 de agosto, anunciou a porta-voz da Casa Branca. Trump prometeu também impor ao Japão e à Coreia do Sul uma sobretaxa de 25% sobre os produtos e aumentar as taxas caso decidam retaliar. Os direitos aduaneiros adicionais serão impostos a partir de 1 de agosto, escreveu o chefe de Estado norte-americano em cartas dirigidas a Tóquio e a Seul e publicadas na sua rede Truth Social. Para a Coreia do Sul, trata-se da mesma sobretaxa que Trump anunciou no início de abril, antes de conceder um adiamento para dar uma oportunidade às negociações. E mais de 100 mil refugiados sírios da Jordânia regressaram ao país, informaram as autoridades. Os refugiados voltaram à Síria pela primeira vez desde a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro. A Jordânia acolhe 1,5 milhões de refugiados sírios desde 2011 e é um dos países com maior número de pessoas deslocadas em relação à população, uma vez que também tem 2,3 milhões de palestinianos. A União Europeia prometeu 3 mil milhões de euros de apoio financeiro à Jordânia no final de janeiro. O governo conservador da Áustria suspendeu o tratamento dos pedidos de asilo dos sírios em dezembro passado, pouco depois da queda de Assad. A nova coligação de conservadores sociais, democratas e liberais, no poder desde março, agravou as políticas contra a imigração e suspendeu o reagrupamento familiar. O Programa Alimentar Mundial alertou que cerca de 10 mil milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar no Afeganistão devido à crise agravada por catástrofes climáticas. É um dos assuntos que marca o Compacto Internacional de hoje. Acompanhe. Cerca de 10 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar no Afeganistão devido à crise agravada por catástrofes climáticas, alertou hoje o Programa Alimentar Mundial. As famílias vulneráveis recebem farinha, óleo de cozinha, sementes e sal para ajudar a sobreviver durante 3 meses, referiu a organização. Esta ajuda de emergência a curto prazo evita que mais pessoas caiam
em níveis de emergência de insegurança alimentar, no meio de uma escassez de fundos para enfrentar a crescente crise no país, no centro da Ásia. A Organização das Nações Unidas alertou em várias ocasiões para a necessidade de aumentar o financiamento da resposta humanitária no país, mergulhado numa crise cada vez maior desde a chegada ao poder dos talibãs em agosto de 2021. Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas deverão retomar no Catar, com o objetivo de alcançar tréguas na faixa de Gaza, depois de o presidente norte-americano ter dito que espera conseguir um acordo esta semana. Donald Trump, que vai encontrar-se esta noite com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Washington, admitiu que há uma boa hipótese de ser alcançado em breve um acordo de cessar-fogo para o enclave palestiniano devastado por 21 meses de guerra. Antes de viajar para os Estados Unidos, Netanyahu admitiu que a reunião com Trump na Casa Branca em Washington poderia ajudar a promover o resultado que todos esperam. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano agradeceu hoje a forte e inequívoca condenação do bloco de países BRICS aos ataques militares feitos por Israel e Estados Unidos ao seu país. O responsável iraniano aplaudiu ainda a condenação dos ataques deliberados em infraestruturas civis e as instalações nucleares iranianas. Os chefes de Estado e de Governo do Grupo BRICS condenaram no domingo os ataques militares contra o Irão e mostraram preocupação com a escalada da situação de segurança no Médio Oriente. E são 7h25. Chegamos ao primeiro intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta à atualidade no Manhã Girassol. Começamos com uma nota do Instituto Nacional Angolano das Comunicações, chegada à nossa redação, cujo teor passamos a desenvolver. Estando a circular desde o início do dia 7 de julho de 2025, nas redes sociais e em plataformas digitais, informações falsas e descontextualizadas referentes a um alegado aumento dos preços dos serviços de comunicações eletrónicas no país em 2025, supostamente autorizado pelo INACOM, o Instituto Angolano das Comunicações, enquanto órgão regulador das comunicações eletrónicas, leva ao conhecimento do público em geral para o esclarecimento o seguinte: no presente ano não foi autorizado qualquer aumento dos preços dos serviços de comunicações em Angola. As informações postas a circular sobre a provável subida dos preços dos serviços de comunicações não correspondem à verdade. Os conteúdos partilhados fazem uso indevido de recortes de jornal publicados no ano de 2024 com o intuito de induzir em erro a opinião pública, fazendo crer que houve um novo ajuste de preços em 2025. As informações a respeito postas a circular têm como único objetivo e propósito desinformar, manipular a população e criar instabilidade na percepção pública sobre a gestão do setor das comunicações. Neste sentido e com o objetivo de tranquilizar a população em geral, o INACOM reafirma que até a presente data não autorizou qualquer aumento de preços dos serviços de comunicações no corrente ano e informa que continuará a acompanhar de forma rigorosa a evolução do mercado e a defesa dos interesses dos consumidores em estrita observância do interesse público, da transparência e da legalidade. O INACOM apela aos cidadãos para que consultem apenas fontes oficiais e evitem partilhar informações não verificadas que possam comprometer a confiança do público nos serviços de comunicações. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que deflagrou no fim da tarde deste domingo no Hospital Justina Machel e que afetou parte do arquivo morto da unidade hospitalar. Pacientes do Serviço de Neurologia continuam a ser assistidos no hospital. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, visitou o local.
O acervo do arquivo que pegou fogo data de 2007, considerado arquivo passivo por não ter utilidade. O fogo de grandes proporções começou às 17 horas de domingo e aconteceu junto ao Serviço de Neurologia. Na referida ala estavam 24 pacientes, sendo 14 homens e 10 mulheres, que seguem tratamento na referida unidade hospitalar. Os pacientes todos estão cá no hospital, não foi transferido nenhum paciente para nenhum outro hospital. Graças a Deus temos a capacidade de internamento, são 24 pacientes. Todos eles gozam de saúde e estão num outro serviço onde foi evacuado ontem. O estado psíquico dos pacientes é satisfatório, porque nós tivemos na equipa também psicólogo que fazem banco 24 sobre 24 horas e houve uma mobilização e falamos com os pacientes e eles acataram e graças a Deus esta situação está a controlar a situação emocional dos pacientes. A ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, em gesto de solidariedade, visitou a zona afetada. Maria do Rosário Bragança fez-se acompanhar da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, do secretário de Estado para a Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio, e da direção do hospital. É uma cave, é uma zona extremamente confinada, é um arquivo, portanto é papel e, portanto, o risco de, havendo ainda algum foco, poder deflagrar novamente o incêndio com proporções que possam ser preocupantes, ainda existe. Portanto, nós vamos prosseguir com os trabalhos, precisamos de facto de ter maior força aqui, força humana para ajudar a evacuar este arquivo, de modo a que não seja possível ter outros focos de incêndio. E na província do Mochico, 15 casos de sarampo foram atendidos durante o mês de junho no Hospital Municipal do Leua. Desse total, segundo a direção da unidade hospitalar, 4 pacientes ainda continuam internados e 11 já tiveram alta médica. O Hospital Municipal do Leua registrou no mês de junho 15 casos de sarampo. Segundo o diretor clínico da unidade hospitalar, dos 15 pacientes, 11 já tiveram alta, enquanto 4 continuam sob cuidados médicos. O caso de sarampo a nível do município praticamente está controlado. Nós já registramos no total 15 casos de sarampo, dos quais 11 já tiveram alta. Os 4 que ficaram são pacientes que não apresentam sintomas graves, nesse caso são sintomas leves, estão todos eles controlados, medicados e possivelmente alguns nos próximos dias vão ter alta. Quanto ao bloqueio do sarampo, nesse caso nós criamos uma comissão em conjunto com a direção municipal e a própria administração, no sentido de criar uma equipa avançada de vacinação. Essa equipa já vacinou os bairros na qual foram registrados, nesse caso o Cafungo e aqui em Calumbala. Durante esta época de cacimbo, o Hospital Municipal tem registrado uma redução significativa no número de atendidos, com uma média de 80 pacientes por dia. Esse cenário compara com o período chuvoso, em que os atendimentos no banco de urgência chegavam a atingir cerca de 200 pacientes diariamente. As doenças ou os utentes variam de tempo para tempo. A época chuvosa temos recebido diário 200 a 180 pacientes por dia. Isso é a carga diária para o banco de urgência. Nessa época diária a carga reduziu. Temos recebido de 100 a 80 por dia. E vamos agora à rubrica Saúde e Bem-Estar. E hoje vamos falar sobre a malária gestacional e meu convidado Alberto Miranda, especialista em saúde materna. Doutor Alberto, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito obrigado. É uma honra muito grande tê-lo aqui para falar deste tema bastante pertinente, malária gestacional. O que é isto? Bem, malária gestacional, vamos começar por dizer que malária, como todos nós sabemos, que é uma doença provocada por um
por um protozoário, o mais famoso, o paludismo. Tanto que malária na gestacional é um problema de saúde pública, que acomete geralmente principal o bebê. Nesse caso, a malária gestacional vai funcionar de uma forma que acarreta várias consequências causadas por esse mesmo protozoário. Estamos a falar de Mas um só baixo afeta peso. o bebê, doutor? Afeta o bebê em, vamos dizer, no processo gestacional, 75% a 100%. Como? Vamos aqui mencionar o baixo peso ao nascer, pode desencadear também um parto prematuro e muitas das vezes, quando esta malária é complicada, pode provocar algumas icterícias, aquilo que nós consideramos os olhos amarelos. Muitas das vezes também pode desencadear essa mulher a ter um coma, que muitas das vezes pode afetar mesmo pelas más consequências a própria morte materna e a morte fetal do próprio recém-nascido, ainda na vida intrauterina. Sim, eu perguntava se só tem consequências ao bebê, porque também tem a mãe. Também tem consequência na mãe, porque pode desencadear uma anemia, uma mulher com gestante, pode desencadear uma anemia, porque o que é que essa anemia vai acontecer? Ela vai acarretar todas aquelas que são as forças nutricionais da mãe, porque uma mulher grávida está vulnerável, ou seja, ela está sensível e está exposta, porque a própria gestação vai ajudar a baixar a imunidade da mulher. Nesta descida da imunidade da mulher, então pode desencadear também uma anemia. E a essa anemia severa, por exemplo, uma mulher grávida com uma anemia severa, pode acarretar várias consequências no processo gestacional. Quando é que a situação é considerada crítica, doutor? Porque há aquelas situações em que a mulher é diagnosticada com malária, fica internada 2, 3 dias e depois volta ao normal. Mas quando é que nós já podemos considerar que a situação é crítica? É considerada uma gestação, uma gravidez com malária crítica quando estamos perante os sinais que eu já fiz aqui referência anteriormente. Estamos a falar de uma icterícia, estamos a falar, por exemplo, se for uma malária de um campo coberto, conforme a senhora jornalista fez a aflição, que fica internada. Nesse caso, vamos começar com algumas medidas de tratamento adequada com aquela gestante para não poder interferir no seu processo, por exemplo, de um parto prematuro. Porque existem determinados fármacos que serão administrados nesta malária grave que não podem interferir diretamente na vida intrauterina, porque podemos desencadear um parto prematuro quando não atendemos antecipadamente. Vamos olhar aqui para a questão dos sintomas. São os mesmos que, por exemplo, uma pessoa que não esteja, uma mulher que não esteja grávida ou um outro indivíduo, os sintomas são os mesmos? Os sintomas são os mesmos, sim, são similares. Podemos aqui mencionar como, por exemplo, a cefaleia, que é a famosa dor de cabeça, muita fraqueza. Já fiz a menção do outro sinal que também são as icterícias. Esses sinais são comuns para uma mulher. As icterícias, o que é isso para desmistificar aqui, Exatamente. doutor? Para que todo mundo que a esta altura está a nos acompanhar possa perceber o que é isto, doutor? Sim, icterícias são, nós vejamos todo paciente, não seja só uma mulher gestada, com icterícias são os famosos olhos amarelos. Okay. Que muitas das vezes podemos diferenciar, por exemplo, com uma depanocitose, que também apresentam as icterícias. Mas numa malária grave é muito comum as icterícias, aquilo que são os olhos amarelados, estarem presentes. Os sintomas são comuns, mas o tratamento, acredito que não é da mesma forma. Não é da mesma forma. Por exemplo, a malária gestacional tem que ser diagnosticada no processo das consultas pré-natais. Quando as mulheres aderem às consultas pré-natais, elas são avaliadas e automaticamente são recomendados alguns exames de despiste durante a consulta. Nesses exames de despiste durante a consulta, se for diagnosticada positiva, automaticamente começamos aquilo que é o tratamento preventivo que a OMS recomenda a partir das 13 semanas, que a mulher vai fazendo FANCIDAR no intervalo de cada um mês por 4 doses. Nessa fase do tratamento preventivo é que, se caso a gota der negativa, se a gota der positiva, vamos associar os antipalúdicos, estamos a falar como
o quartem, estamos a falar o artímetro. Em malarias graves e complicadas, estamos a falar do artesanato, que também é um antipalúdico mais eficiente. O diagnóstico precoce é fundamental. O diagnóstico precoce é fundamental, por isso, desde já, retirar as todas as gestantes que aderem às consultas pré-natais, porque é por intermédio dessas consultas pré-natais onde a gente vai poder diagnosticar para prevenir, para não termos consequências durante o parto. E como prevenir, doutor? Devemos prevenir de que forma? Fiz aqui referência agora, aderimos às consultas pré-natais e usamos os mosquiteiros nas nossas casas, porque nós sabemos que vivemos num país endêmico, onde temos muitas pandemias e endemias. Devemos evacuar os nossos esgotos, cuidar da higiene da nossa casa e, principalmente, acabamos com as águas paradas que se encontram nas nossas casas. Dessa forma, estaremos a prevenir a produção desses mosquitos que vão oriundar de uma forma para prejudicar a nossa saúde. Dr. Alberto Miranda, especialista em saúde materna, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Muito bom dia e até a próxima. Muito obrigado. E nós já seguimos com a atualidade. A Procuradoria-Geral da República reagiu ao comunicado referente à alteração do valor das propinas e emolumentos referente ao ano letivo 2025-2026, emitido pela Associação das Instituições de Ensino Superior Privadas Angolanas e pela Associação Nacional do Ensino Particular. No documento, a PGR exorta ao cumprimento do limite máximo de 20,74% em conformidade com a taxa de inflação homóloga do mês de maio por parte das instituições privadas e público-privadas, desde o pré-escolar ao nível superior, em caso de alteração ou ajuste superior ao limite máximo estatuído. A instituição deve, para além de preencher os requisitos legais exigíveis, submeter à autorização expressa das autoridades competentes sob pena de ilegalidade. A PGR informa ainda que a atuação em sentido contrário à lei dará lugar à responsabilização civil e criminal. Um grupo de 205 estudantes universitários afetos a várias unidades orgânicas vão beneficiar de bolsas de estudo. A iniciativa tem pela frente a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e conta com a parceria da ExxonMobil e da Chevron. O ato de formalização teve lugar nesta segunda-feira, aqui em Luanda. Mais de 200 bolsas de estudos foram disponibilizadas a vários alunos do ensino superior pela Agência Nacional de Petróleo e Gás em parceria com a ExxonMobil e a Chevron. Uma das beneficiadas, Cleide de Brito, diz que é uma oportunidade muito boa, sendo que há muito vai tentando concorrer por uma bolsa de estudos no exterior do país. Sempre tive a vocação de concretizar os meus estudos fora de Angola, né? Eu, por acaso, comecei cá no ISPTEC. O primeiro ano foi um bocado difícil, o segundo ano estou-me a acostumar, mas o que realmente me motivou foi a vontade de querer algo mais, para poder me incluir em programas de investigação mais atualizados. Clarice Simões fala sobre as expectativas da Bolsa no exterior e o sentimento de alavancar os estudos. Vantagens são imensas, visto que terei os estudos totalmente financiados e um futuro, posso assim afirmar, garantido. O ministro Diamantino Azevedo disse que os jovens vão levar ao exterior o nosso orgulho e o nosso futuro. O dirigente fez um apelo direto para todos os jovens beneficiados a terem maior responsabilidade, que Angola acredita no seu potencial. Jovens, olhem à vossa volta. O que está a acontecer hoje é a prova de que Angola acredita em vocês. Este país precisa da vossa criatividade, da vossa garra, da vossa vontade de mudar tudo. Este é o tempo de sermos ambiciosos, de sabermos programar, explorar, criar, liderar. Este é o vosso tempo. Para além das iniciativas de formação académica e técnica, merece igualmente destaque o apoio do setor no fomento de ações direcionadas para o empreendedorismo, como eixo complementar da captação da juventude e do empoderamento, da capacitação da juventude e do empoderamento das famílias, visando o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais,
a promoção do autoemprego, a inovação e o uso de tecnologias, a redução do desemprego juvenil, a inclusão social e o fortalecimento do espírito de autonomia financeira dos jovens. E teve início nesta segunda-feira aqui em Luanda a Conferência Nacional sobre a preparação de Angola para a auditoria da Organização Marítima Internacional, a que o país estará submetido entre 3 a 10 de novembro próximo. A conferência junta especialistas do setor para abordar as linhas de força do governo com vista ao cumprimento das normas internacionais. O setor marítimo angolano começou a preparar-se para receber a auditoria obrigatória da Organização Marítima Internacional, OMI. Trata-se de um escrutínio a que o país estará submetido, que acontece de 3 a 10 de novembro e visa avaliar a eficiência do setor marítimo. Entretanto, especialistas do setor vão se reunir durante 2 dias para assegurar que os aspectos técnicos operacionais estejam em conformidade, segundo avançou o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. É profundamente estratégico, porque mais do que assegurar que os aspectos técnicos estão em conformidade e operacionais, trata-se de posicionar Angola no mapa marítimo internacional com dignidade, a responsabilidade e a competência que o país merece. Este posicionamento é não só necessário, como obrigatório, para que o país seja respeitado pelas entidades internacionais que regulam e monitoram o setor e para que sejamos considerados um parceiro à altura dos desafios e das oportunidades globais. É o Estado angolano que vai ser auditado. Os peritos da OMI vão avaliar as leis, como o Estado articula o setor e entre outros aspectos. Daí a conferência para analisar as lacunas e indicadores funcionais das instituições do setor. Para ter um resultado positivo no escrutínio, o governo traçou medidas concretas com base na Estratégia Nacional 2025-2029. Documento que define prioridades claras, metas mensuráveis, responsabilidades institucionais e indicadores de desempenho. Não é um plano para ficar na gaveta. É um roteiro concreto para cumprir e medir. Com o tão almejado resultado positivo neste processo, o país terá benefícios econômicos que vão desde a notoriedade internacional ao investimento estrangeiro e mais oportunidades de emprego no setor. Olhamos agora para a previsão do tempo. Luanda vai ter o céu maioritariamente nublado, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 26. A umidade prevista vai até aos 75%. Vamos a mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Renovados os votos de bom dia, é a edição de terça-feira do Manhã Girassol e vamos neste bloco começar com a movimentação rodoviária aqui na capital do país. E é com o Ernesto Jaime, com quem eu vou falar agora. O Ernesto, a esta altura, encontra-se na zona do Golfo 2. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Como vão as coisas por aí, depois de ter já radiografado a situação na zona do projeto Nova Vida, bem ao pé do Xiame Nova Vida? Por agora, no Golfo 2, qual é a fotografia que nos podes dar a ver? Iracelma, a fotografia aqui que se pode dar a ver é de uma movimentação que já se faz sentir aqui, muito diferente da que presenciamos no Nova Vida. Aqui a circulação rodoviária já se faz sentir com bastante realce e também o movimento de pessoas, pelo menos nesta paragem que chamam de a paragem da Cuca, aqui no Golfo 2, já se faz sentir. Há muita movimentação por aqui, quer de veículos, quer de azuis e brancos, bem como de pessoas. Tal como se pode ver, a paragem já está completamente lotada, um cenário completamente diferente
do que presenciamos ontem. Um dado curioso, Iracelma, tem que ver com os lotadores, os donos das placas, que muitas vezes também são assim chamados. É mesmo a questão de como é que vai ser, ou quanto é que eles agora estão a cobrar nesse novo normal, visto que o transporte subiu a 300 kwanzas. Vamos saber quanto é que eles cobravam antes e quanto é que vão passar a cobrar agora. Temos connosco um jovem que é daqui desta placa. Muito bom dia. Qual é o seu nome? Ramiro José da Silva, bom dia, sim. Camilo? Ramiro José da Silva. Ramiro, quanto é que vocês cobravam e quanto é que cobram agora com a subida do preço dos táxis? Sim, desculpa, bom dia mais segunda vez, né? É só para agradecer por mais uma audiência aqui na Rádio Girassol. A subida do táxi, do combustível, se bem que nós temos uma conexão com os motoristas, os cobradores, só que a subida também do preço do táxi nos deu mais um suporte, e além disso, mas não teve um suporte, por quê? Porque nós conseguimos adquirir um bocado do nosso fundo, porque nós todos aqui somos unidos e muitos deles, como é que se diz, né? Há uma batata estraga. Antes, quanto é que vocês cobravam por carro? 200 kwanza. E agora quanto é que cobram? 300 kwanza. No fim do dia, quanto é que vocês levam para casa? Por aí 10 mil, 11, 9, independentemente como posso dizer, do fluxo no dia. Exatamente, como é que você dizer, não, essa é a minha meta, e eu tenho que ir em casa, depende do que. Como é que a vossa staff reagiu ao facto de agora o táxi subir a 300 quanto? Só que muitos estão atrapalhados por ser 300 e tudo mais, o preço da gasolina. Cabe a nós ser responsável de tudo, porque geralmente a maioria das placas táxi subiu. Tem aqueles de fazer confusão, porque não, 200, tem que deixar muito 100, ok? Isso não tem nada a ver, porque pode subir, mas agora cabe a nós ser responsável e dar 300 ou 200, o bocado é nosso, porque muito é do outro. Se for 300, só que o nosso povo aqui está muito chocado e preocupado com a subida do táxi. Muito obrigado. Ouvíamos, Iracelma, um jovem da placa que obviamente muda-se ou movimenta-se a peça ou as peças com a subida do preço do táxi. Muitas vendedeiras dizem que também poderão aumentar um pouco mais no preço de alguns serviços ou de alguns produtos que vendem. Algumas pessoas também a se aproveitarem aqui desta situação da subida do gasóleo e acompanhada então com esta subida dos táxis. Mas a movimentação que se pode dar a ver aqui neste perímetro o movimento já é frenético. Podemos considerar que voltou ao normal depois de ontem então se verificar uma ligeira paragem por parte de taxistas, ausências ou falta de táxis nas paragens. Hoje então a se registrar um outro quadro, se assim podemos chamar. Algumas pessoas já vão ficando também consciencializadas sobre este novo normal, já vão ficando consciencializadas de que ao sair de casa já tem que levar um valor a mais porque o preço do táxi subiu, bem como também para aquelas pessoas que vão pegar o autocarro. É esta a situação, a fotografia que se pode dar a ver aqui. Iracelma, nós vamos fechar este nosso segundo apontamento com esta radiografia, com esta imagem, com esta movimentação que já se faz sentir, pelo menos aqui na paragem do Golfo 2. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A partir da paragem do Golfo 2, recebemos a informação que os homens das placas também aumentaram o preço que cobram normalmente aos taxistas por cada viatura que lotarem. Não está fácil para ninguém. Vamos novamente à Girassol FM. João Alves, uma vez mais, bom dia, meu colega. Estamos de volta ao Bom Dia com Energia. Tem boa música no prato, como dizem, não é?
Bom dia, Selma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Tem sim a Samanguana, uma referência obrigatória da nossa Inconfundível. música. Inconfundível. Não tem como. Por aqui ouve-se boa música, também abordamos variedíssimos assuntos. Estamos a minutos, se não 2, se não menos do que isso, das 8 horas da manhã. Às 8 da manhã, como é da praxe, a função pública começa a trabalhar e acreditamos nós que nesta altura, Iracelma, já muita boa gente se encontra nos seus postos de trabalho. Pese embora esta dificuldade do táxi, a subida Mas hoje de a situação está calma. Já tivemos dois apontamentos com o Ernesto Jaime. Deu-nos a ver aqui que as coisas voltaram à normalidade. Diferente de ontem, com pouca oferta de táxis, hoje a situação está calma. Já muitos um pouco, porque são as alterações que vamos notando em função dos nossos planos diários de como gastar o nosso salário. Mas é próprio. Então, disseste muito bem, a população já deve ter caído na real e então hoje o movimento já é um pouco mais calmo e valeu também esta tua informação sobre o trânsito para os nossos rádio ouvintes. As coisas estão calmas, muito calmas mesmo. Pegarmos a calculadora, não é? Começamos a fazer contas. As matemáticas. Tirar algumas, enxugar algumas despesas ou mesmo tirá-las, não é? Alguns vícios, alguns mimos. Encurtar algumas viagens. Exatamente. Para quem tem a viatura. É próprio, a vida é assim, não é? Tu banga que é, não é? Como se diz, fazer umas como então. Pois bem, então aqui também é a altura para mais uma informação para este vasto auditório que nos acompanha nesta manhã. Dizer que o Presidente da União Africana, João Lourenço, disse ontem, segunda-feira, esperar que a Conferência das Partes COP30, a decorrer em novembro deste ano no Brasil, chegue a consenso sobre temas cruciais para a humanidade, com financiamento para mitigação de emissões de gases de efeito estufa, adaptação dos países às consequências da crise climática, transição energética justa para a eliminação dos combustíveis fósseis, bem como o combate ao desmatamento e à degradação da vegetação nativa. A pretensão foi partilhada durante a sessão dedicada ao ambiente, a COP30 e a saúde global na 17ª Cimeira dos BRICS, na qual o chefe de Estado referiu que o continente africano, apesar de emitir apenas 4% dos gases com efeito de estufa, estabeleceu no âmbito da Agenda 2063 da União Africana uma política abrangente sobre alterações climáticas com a qual procura acelerar a ação climática e promover a resiliência em todo o continente. Esta informação para os nossos radiovintes e também para os telespectadores neste nosso e vosso Bom Dia com Energia, nesta manhã de terça-feira, hoje o dia 8 de julho do ano 2025. Terça-feira, o segundo dia da semana normal de trabalho, esta hora, para quem já está a trabalhar, pois já são 8 horas e 1 minuto. Os votos renovados de bom dia, boa disposição, ótima jornada laboral, pois que o trabalho precisa de si, precisa do seu contributo para o desenvolvimento deste grande e belo país, desta Angola e também desta Luanda, a minha, a tua, nossa capital de Angola. E nós vamos continuar a fazer a nossa parte. João Alves, até já. Até já, bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos telespectadores. Este Bom Dia com Energia. Bom dia. Bom dia com Energia, o programa matinal da Girassol FM. Nós seguimos com a atualidade, quando já são 8 horas e 1 minuto, em todo o espaço nacional. Começou a sua jornada e nós temos o Economia do Dia para acompanhar a seguir. As contas do dia a dia. O Estado vai assinar um empréstimo de 251 milhões de euros com o banco alemão Deutsche Bank. O dinheiro vai servir para a construção de uma cadeia de segurança máxima. O acordo de celebração do crédito entre o governo angolano e a referida instituição financeira foi autorizado em despacho presidencial e conferida à ministra das Finanças. No documento, o chefe de Estado considera que a construção desta cadeia de segurança máxima está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Nacional, voltado para a expansão e modernização dos serviços penitenciários e visando contribuir de forma significativa para o aumento da segurança carcerária a nível do país. As provas do concurso público para o preenchimento de 400 vagas na Procuradoria-Geral da República, que estiveram marcadas para esta segunda-feira, foram adiadas para esta terça-feira, dia 8, devido a problemas com o site. Em comunicado, a PGR avança que a decisão deve-se a problemas técnicos que deverão ficar
ultrapassados. Sublinha que o exame vai acontecer no mesmo horário inicialmente previsto. Entre as 400 vagas disponíveis no concurso, 2% são reservadas a candidatos com deficiência. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira em alta. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional a $68 por barril, mais $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $2 abaixo do valor que o governo inscreveu no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, até às 16 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de $425, um aumento de $5 do valor negociado no último fecho, 387 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.556, menos $13 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.316, menos $32 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $610, o mesmo valor negociado na última sessão. E seguimos com as reações sobre a nova tarifa para os serviços de táxi coletivo, que passou para 300 kwanzas, enquanto o serviço de autocarros urbanos subiu para 200 kwanzas a viagem. Este é o cenário vivenciado nas paragens em Luanda na manhã de hoje. Enchentes por falta de táxi e empurrões quando os mesmos aparecessem. Táxi, acho que não está 300 quando o táxi está mesmo, é difícil. Eu não consegui pegar nenhum táxi. Eu cheguei aqui quando eram 5 horas. O táxi está difícil. Sobem as tarifas de táxi. A procura dos transportes reduz num lado e aumenta no outro, com preço mais reduzido. Há poucos transportes públicos na via. Isso está a condicionar mesmo a vida da população. A paragem, a enchente. E é estressante, é estressante. Os patrões não querem saber, não querem entender. Está extremamente complicado. Tem que se rever essa situação urgentemente. Então, por exemplo, eu trabalho no Benfica. Eu faço essa via sempre. Nós não temos aqui transporte público ou coletivo, né? Que tem ajudado na transportação do pessoal aqui. E vai ser muito difícil mesmo lidar com essa situação, uma vez que o governo aumenta o preço dos combustíveis e os taxistas, por sua vez, não querem ficar do outro lado porque eles pagam combustível. Está complicado aqui as coisas, bem complicado. Não há táxi, não há nada aqui. O que não depende da fiscalização são as dificuldades diárias que muitos vão enfrentar, como o aumento do custo de vida. Com preço de 300, a vida do cidadão fica complicado. Já não temos emprego e as pessoas há momento para conseguir um 100 kwanza. Então, nosso governo tinha que ver isso. Por isso que temos o parlamento. Antes deles surpreender o povo, primeira coisa, têm que sentar no parlamento, os deputados, para poder encontrar uma fonte de saída para a resolução dos nossos problemas. Subida do preço de táxis urbanos e transportes públicos encurrala passageiros na manhã desta segunda-feira em Luanda. E outros cidadãos ouvidos nesta segunda-feira pela Girassol afirmam que já começam a sentir os bolsos apertados. A nova tarifa do serviço de táxi impõe novas contas para o dia-a-dia, ou seja, a despesa mensal por cobrir aumentou significativamente. Os angolanos agora terão de fazer novos cálculos nos salários para reajustar o valor mensal do táxi às novas tarifas implementadas. 400 kwanza praticamente. Agora vai passar a gastar quanto? 600 kwanza. 600? Sim, sim. Apertou ainda mais? Apertou, muito apertada mesmo. Antes eu reservava 8 mil, agora vou ter que reservar 16, porque o táxi subiu. Aquilo é a mesma coisa, o governo aumentou-nos o salário. Deu com a mão direita e com a mão esquerda está nos retirando na mesma. Se antes
Para sair do Kazenga ao Viana, até o Benfica custava entre 400 a 600 kwanzas, agora passa a custar muito mais. Agora então não vale a pena. Agora, antes pagava, como é que posso dizer, 500 kwanza, agora é 1000 e tal. Só a ida, sem o regresso, como é que fica isso? De azul e branco eu gastava 600 kwanza. Agora com 300 kwanza, obrigatoriamente terei que gastar por dia 2.000 kwanza. Por quê? Logo que eu chegar no Morro Bento, terei que apanhar mais um táxi de 300 kwanza para me levar até o ponto de trabalho. As novas tarifas de táxi vão apertar cada vez mais o bolso do cidadão. Por exemplo, para quem ganha 70 mil kwanzas, salário mínimo nacional, sair do Kazenga para Benfica mensalmente poderá gastar cerca de 40.500, ou seja, fica no bolso apenas 29.500 para os gastos mensais. Já para quem trabalha numa micro ou pequena empresa e tem o salário de 50 mil, poderá sobrar apenas com 9.500 kwanzas. Praticamente o salário todo. Já não vai. A solução que nós temos nesse momento, que muita gente terá nesse momento, é de sair dos postos de trabalho, porque a realidade de muitas pessoas é que vivem distante do local de trabalho e o salário não chega para nada. Imagina você ter um salário que só acaba no táxi e ainda tens que se endividar para cobrir as despesas do táxi. Quando o salário cair, tens que pagar dívida e o tal salário que sobrar nem chega para pagar o táxi durante o mês. Antigamente reservava 10.000 kwanza. 10.000 kwanza, nesse caso apanhando táxi, transportes públicos. Agora sim, com azul e branco, vai me dificultar bastante, uma vez que agora o salário não compensa e com essas alterações de preço dificulta muito a nossa vida. E o município do Chipindo, um dos 23 da província da Huila, assinala nesta segunda-feira 55 anos desde a sua ascensão à categoria de vila. Várias atividades marcam as festividades da municipalidade, conhecida como Terra do Milho e do Ouro. Uma feira de produção nacional é o grande destaque dos 55 anos do município do Chipindo, na Huila, que se assinalam esta segunda-feira. No evento, que conta com a participação de 45 produtores de vários municípios da província, o realce são os cereais. A safra da região deste ano foi produtiva e celebrada pelos agricultores. A nossa empresa trouxe, neste momento, nós estamos dedicados mais em cereais, o milho, o feijão, o trigo, que neste momento já a administração municipal tem nos ajudado bastante com a semente. E estamos a avançar com esta parte da agricultura, mas não só também limitamos na agricultura, estamos também na pecuária. Eu espero que a partir daí o município venha estar mais em cima, haja relevância no município, no crescimento do município, e isso nos motiva que a partir daí vamos produzir cada vez mais. Nessa altura, as grandes zonas com capacidade produtiva estão todas quase com acesso difícil. E nessa altura o que esperamos é que haja, dentro daquilo que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, que olhe para as estradas terciárias, secundárias. Nós estamos a pedir o asfalto, mas pelo menos que se faça uma intervenção anual de terraplanagem para os campos produtivos. Para o administrador municipal do Chipindo, a agricultura é a grande aposta das autoridades locais, visando o aumento da produção de alimentos. E para nós é uma grande alegria termos aqui os expositores e a representar aquilo que é o potencial do município, ligados aos produtos do campo, tange aos produtos como cereais e tubérculos. E isto deixa uma marca muito grande e deixa também uma grande responsabilidade ao nível da administração municipal, no sentido de continuarmos a apoiar os nossos produtores. O município do Chipindo está localizado a 456 quilómetros a leste da cidade do Lubango, uma população estimada em 85 mil habitantes. A sua principal atividade é a agropecuária e também um dos maiores produtores de ouro do país. E seguimos agora para a província de Mochico, mais concretamente para a comuna do Liangongo, localidade que acolheu no último fim de semana uma marcha de apoio ao presidente do partido MPLA e da República.
João Lourenço. Foi com esta energia positiva que deu início à marcha de apoio ao presidente do partido, MPLA, João Lourenço, na comuna de Lhangongo, município do Lewa. A vibração da OMA e da JMPLA fizeram toda a diferença, sem esquecer as orientações deixadas pelo primeiro secretário municipal do Lewa. Viva MPLA! Viva! Viva OMA! Viva! Viva JMPLA! Viva! MPLA Muriangongo, G! Os militantes da comuna do Lhangongo reafirmamos em viva voz em apoiar incondicionalmente o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Caros camaradas, o MPLA continua a reafirmar as suas bases. É uma orientação da direção do partido, todos temos que descer as bases e subir também com elas. Caros camaradas, o MPLA continua a trabalhar arduamente, com muita força, para resolver os problemas da nossa população. O MPLA está firme na nossa comuna, está forte e dissemos que sim, camarada presidente. Lhangongo está firme. E nesta ronda começamos com o jornal O País de Angola, que titula: Deputados da Lunda Norte assinalam positivamente resultados da produção da lavoura. Esperança no Louva. Ano letivo 2025-2026, PGR promete mão pesada a instituições de ensino que aumentarem preços de propinas acima dos 20,74%. Estamos da imprensa espanhola, na capa do jornal La Vanguardia, que titula: Debate sobre a direita. O PP compromete-se a repetir as eleições em vez de formar uma coligação com o Vox. Ainda na capa do La Vanguardia, o fim de Schengen entre a Alemanha e a Polónia. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk instalou controlos fronteiriços com a Alemanha em resposta política semelhante de Friedrich Merz. O jornal francês Le Figaro escreve: Emmanuel Macron procura manter-se no centro das atenções. Um ano após as eleições legislativas, o chefe de Estado recuperou esta terça-feira o poder de dissolver a Assembleia Nacional. Agora, na capa do jornal desportivo, a bola, Florentino pode render 30 milhões. Nápoles é o principal candidato à contratação do médio do Benfica, campeão da Série A, na frente da corrida, que inclui outros clubes italianos e ingleses. Sporting, Gyökeres, para fechar até sexta-feira. E vamos mais uma vez a Girassol FM. João Alves, voltamos a invadir o Bom Dia com Energia nesta terça-feira. Selma, muito bom dia para si, um bom dia renovado para os nossos telespectadores e também os rádio ouvintes agora, porque estamos conectados com Manhã Girassol. Continuamos a fazer acontecer este nosso encontro de hoje à terça-feira, com muita música e também muita animação. Estamos a ouvir aí a fundo a voz do Moreira Filho, a banda Maravilha, Rosa, nesta manhã de terça-feira. É boa Olha, música. Rosa é o nome da minha mãe. Opa, está de parabéns então. Um abraço aí à mamã nesta manhã. Ela gosta muito manhã desta terça-feira. música. Oh, meu Deus. Muito bom abraço. Está de parabéns, Iracelma. Ok. E a mamá também, não é? Muito obrigada, João Alves. Muito obrigada. Com esta energia toda, não tem como, nos 102.7 Girassol FM. Bom dia com energia. É verdade, é verdade. Olha, bom dia com energia. E aqui algumas curiosidades que eu gostaria também de passar para os nossos estimados telespectadores. Dizer que uma cobra chamada Bomeslang faz a vítima sangrar por todos os orifícios. E há templos no Japão com tetos manchados de sangue de guerreiros.
E outra, as baratas vivem dias sem cabeça. E você pode romper um vaso sanguíneo se segurar um espirro forte demais. E os relâmpagos atingem homens 6 vezes mais do que mulheres. Ah, sério? Estamos condenados, não é? Estamos condenados. Completamente. Se estiver a chover, é melhor os homens esconderem-se É melhor bem, não é? evitarem saírem de casa, ficarem mesmo em casa, senão é complicado. É verdade, é Mas, verdade. há uma justificação para isto? Estavas aí a olhar para a curiosidade. Há uma justificação para isso? Ainda não estamos aqui nada, apenas curiosidades do mundo, não é? E eu aproveitei para passá-las por hoje. Agora é preciso João investigar, Alves? porque será que os relâmpagos só atingem os homens? Não, sei. mais os homens do que as mulheres. Atenção, não pois, que não 6 vão... vezes mais. Exatamente, 6 vezes mais os homens não que as eles mulheres. não atingem as mulheres, mas atenção, 6 vezes Mas mais. as mulheres são sempre mais protegidas. São os homens Até que morrem pela por amor. natureza. São os homens que morrem por amor também, segundo diz a história. Até pela natureza Para as vermos mulheres aí são mais protegidas, É João. verdade, várias histórias, Sansão e Dalila, Leonardo DiCaprio, essas histórias, isso do Titanic. E essas histórias muitas sempre. outras E histórias outras que nós histórias, também é andamos verdade. aqui a ouvir Então, no nosso belo país. As mulheres são sempre protegidas, não é? São as mães, são parceiras, são companheiras, são aquelas que estão sempre a olhar para nós em Mais cada manhã. protetoras. Então mais protetoras, é verdade. Uhum. Os homens também têm lá os seus lados positivos. Por isso aqui a natureza sim foi feita, vamos apenas cumprir com o que está definido pela natureza, não é? Obrigada por partilhar connosco estas curiosidades. Por acaso eu desconhecia, não é? Que Pois, e esta cabarata pode ficar esta alguns da dias barata sem a cabeça, não é? Já sabia, Vou fazer mas uma esta dos relâmpagos que arranja- atingem 6 vezes mais os homens do que as mulheres. Procurar aí uma barata para tirar a cabeça, ver quanto tempo fica comigo. Iracelma, obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, esta conexão. Nós também agradecemos, João, por nos permitir invadir o Bom Dia com Energia, como sempre. Nós voltamos na reta final para o bye-bye. É verdade. Então aguardamos por este momento. Bom dia com energia para os telespectadores e também para os nossos rádio-ouvintes. Vamos continuar Bom com dia, esta João boa Alves. música. E nós já seguimos aqui nos estúdios centrais, a Cabinda com céu com nuvens baixas, temperaturas mínimas de 20 graus e máxima de 25. A umidade do ar atingirá os 85%, assim estará a previsão do tempo na província de Cabinda e nós seguimos para mais um intervalo no Manhã Girassol. Estamos de volta com a atualidade no Manhã Girassol. Nesta terceira parte, vamos olhar para as ruas, espreitar como estão as coisas nas estradas do país. O último apontamento sobre o estado do trânsito com Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Pelo menos aquilo que nós conseguimos observar através das imagens que estão a ser captadas pelo Suba Pedro, há mais movimentação de pessoas do que propriamente viaturas aí onde te encontras. Exatamente, Iracelma. Bom dia. Por aqui há mais movimentação de pessoas do que de viatura. Nós falamos a partir do Avocumbi. Praticamente aqui é o coração do Avocumbi, se assim podemos considerar. Uma região também muito movimentada, tal como se pode ver nas imagens, quer do ponto de vista de circulação rodoviária e também de pessoas. Quanto à questão da circulação rodoviária, este é um ponto que muitos automobilistas usam, por exemplo, para quando saem do centro da cidade e querem fugir, vamos usar este termo, do engarrafamento das avenidas principais. Por aqui é então uma escapatória, se assim podemos considerar, para chegar a pontos como o Golfo 2, Benfica, Camama, entre outros pontos. Estas imagens que vemos aqui, esta rua principal dá acesso à Fidel de Castro,
a famosa estrada do Golfo 2, Quimbango ou vice-versa. Por aqui o trânsito está carregado. Mas, Iracelma, não há um dia que eu me lembre de ter visto pelo menos esta via desafogada, sobretudo no sentido Golfo 2 a Vocumbe. Esta estrada ou esta rua principal, não há um dia que eu me lembre, como fiz referência, a estar assim desafogada ou não ter engarrafamento. É uma rua também muito usada, é estratégica este ponto, mas o que é certo mesmo é que é uma rua que fica muito engarrafada. Entretanto, nota-se aqui a presença também de agentes reguladores de trânsito para colocarem ordem neste mesmo perímetro, tal como damos a ver nas imagens. Por outro lado, temos aqui um outro ponto. Vamos dizer que aqui há uma bifurcação, há um cruzar de ruas, de pontos ou de ruas que ligam a outra rua e que desafogam para outras ruas. Por aqui, tal como se pode ver nas imagens, o perfilar das viaturas já se fazem sentir nesta paragem para levar então passageiros a diferentes pontos, como por exemplo o próprio Golfo 2 ou outros pontos como também Bairro Popular, entre outros, para então carregar passageiros. Diga-se de passagem que muitas vezes o que causa também engarrafamento aqui neste perímetro tem que ver com o mau estado das viaturas, o que debilita a circulação aqui rodoviária neste perímetro. Os mototaxistas também aqui a preencherem este espaço do Vocumbe, mas o certo mesmo é que há engarrafamento. Obviamente aos telespectadores que ainda não saíram de casa e a esta hora nos estejam a acompanhar, daí vai o recado, daí vai o apelo. Então se quiser usar esta via que vem para o Vocumbe, está então o conselho, está engarrafado ou está engarrafada e não se aconselha a esta hora. O melhor mesmo é olhar para vias alternativas. Este é o nosso último apontamento para o dia de hoje e obviamente nós vamos deixar que os nossos telespectadores vislumbrem então este ponto, esta rua, aqui a narrar o trânsito. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E a movimentação rodoviária, o trânsito aí na zona do Vocumbe está ligeiramente carregado, não é? As viaturas vão circulando, mas com alguma lentidão. Há também muita movimentação de pessoas a esta altura que vão se dirigir aos mais diferentes destinos. A esta altura, a maior parte vai para o local de trabalho. E nós aqui vamos entrar em campo. Vamos falar sobre o desporto. Entramos em campo, como já fiz referência, com a Georgina João. Georgina, muito bom dia. Bem-vinda, minha colega. Bom dia, Iracelma. Muito obrigada. Bom dia também para casa, para as pessoas que nos acompanham a esta hora. O desporto, há sempre novidades, dentro e fora do nosso país. Há sempre novidades. Hoje nós vamos falar de futebol feminino. Infelizmente, a nossa seleção sub-20 que está a participar na Taça COSAFA na Namíbia foi goleada à moda antiga, 8-0. Vamos falar também do CAN de futebol feminino que acontece no Reino de Marrocos. A campeã africana, que é a África do Sul, venceu o Ghana por 1-0. E temos também 2-0 melhor. E temos também basquetebol, jogadores angolanos na diáspora que sonham em entrar na NBA, que é a maior liga de basquetebol do planeta. Muito bem, que começa o jogo. Começamos, sim. E nós vamos começar com o futebol. A seleção feminina de futebol sub-20 sofreu uma derrota pesada de 8-0 diante da Zâmbia em partida a contar para a segunda jornada do Grupo B da Taça COSAFA. Depois de uma excelente exibição no jogo de estreia, as pequenas Velvítias perderam diante da Zâmbia por expressivos 8-0. Angola entrou apática frente às zambianas, que apontaram o primeiro golo
ainda nos minutos iniciais do encontro, no lance de bola parada, que resultou em uma bela obra de arte de Zangozi. 8 minutos depois, a Zâmbia ampliou o marcador para 2-0 por intermédio de Salia. Sem capacidade de reação por parte das angolanas perante o domínio total da Zâmbia, que voltaram a mexer o placar com os tentos de Salia, que bisou no encontro. Balia fez o 4-0, enquanto Vitória apontou o quinto. Foi na marca dos 11 metros que Eunice fez o 6-0, resultado com que as equipas foram ao intervalo. Na segunda parte, as pequenas velvítias nada fizeram para travar o poderio das zambianas, que engordaram ainda mais o placar. Novamente, Balia marcou o 7º para a sua equipa e o 2º na conta pessoal. Após sofrer o 7º golo, as angolanas procuravam pelo tento de honra. Todavia, não aconteceu. A verdade é que a Zâmbia, mesmo a vencer por 7-0, não tirava o pé do acelerador, chegando ao 8º tento por intermédio de Vitória, que fechou o caixão. Feitas as contas, a Zâmbia lidera o grupo B com 6 pontos. Angola é terceira classificada com 3 pontos. Na terceira jornada, Angola joga diante da África do Sul. Angola in second half. Look at that replay. Skill, calmness, all the right things. Georgina, foi um jogo difícil para a seleção nacional. As meninas entraram apáticas, tímidas, muito diferente do primeiro jogo, em que vencemos por 3 ou 4-0. O jogo de ontem seria importante vencermos, que é para podermos garantir já a qualificação à outra fase. Ainda há esperança, não está tudo perdido, apesar de que o número de golos vai influenciar bastante nas contas, não é? Exatamente, porque são 8 golos e nós apenas marcamos 4. Depois tem o número de golos que marcamos e o número de golos que sofremos. Mas, como disse, ainda há esperança. Podemos vencer a África do Sul. Se vencermos por 4-0 ou 6-0, será ideal para nós. O que eventualmente poderá ser impossível, exatamente, não é? Porque as meninas estão a ganhar confiança de jogo a jogo. Apesar do desaire de ontem, que foi uma pancada, como a Ariselma estava aqui a dizer. Nada está perdido ainda. Podemos continuar a acreditar. Vamos continuar com atualidades. Vamos sim. Agora, o basquetebol, vamos conhecer a história de Kifen Manuel, um jovem angolano que sonha em jogar na maior liga de basquete do mundo, que é a NBA. Kifen Manuel Teixeira é um jovem basquetebolista angolano de 19 anos de idade que tem feito o seu melhor longe de casa e se destacado na sua modalidade. Atualmente a jogar na NGCAA, National Junior Collegiate Athletic Association, pelo New México, Kifen, que começou a jogar... O jogo é 1, 2 e 3, e sempre que jogo numa equipa, o meu role, o meu trabalho, é sempre defender os melhores jogadores, porque eu sou um bom defensor e consigo lançar, faço tudo. Trabalhar muito, mostrar sempre trabalho e fazer sempre algo every day. Todos os dias, fazer sempre alguma cena. Não importa se não tem treinador, faça sempre alguma cena. E tens de ter foco nas cenas que fazes. Tenho sendo um impacto na equipa. Na atual sou a base principal da equipa. Quais são as suas médias? Explica-nos mais, queremos que fale mais. Quais são as suas médias por jogo, tanto de pontos, como quais são as suas médias? Season passada acabei com média de 14 pontos por game, 6 ressaltos por jogo e 2 assistências por game. Para chegar até aos Estados Unidos da América, Kifen foi recrutado pela agência Atlas Talent, que gostou da sua performance num duelo frente ao Petro. O jovem apela que os novos talentos angolanos usem uma técnica eficaz para serem vistos. Nunca desista dos teus sonhos e acredita a Deus. Acredite sempre a Deus, primeiro Deus em primeiro lugar. A visão é se tens um jogo, peça alguém para filmar o teu jogo. Esse tempo não tens a mídia, não vais conseguir sair da Angola, mano. Jogas muito e não verem, não conseguem sair, não conseguem ver o que é que você fez. Apoio, temos muitos apoios. Agora o nosso irmão Riffen abriu uma fundação que está ajudando muita gente, a M3M, e ele pergunta-me sempre sobre miúdos. Eu não consigo dizer miúdos porque eu não conheço, porque não tem vídeos. Kifen Teixeira é mais um angolano a brilhar fora do país,
caracterizado pelos seus dribles e lançamentos na zona exterior. Pesa 98 kg e tem 1,95 m de altura. Jovem talento que poderá dar muitas alegrias ao povo angolano. E nós vamos voltar a falar de futebol. A África do Sul derrotou o Ghana por 2-0 nesta segunda-feira no jogo da primeira jornada do Grupo C do CAN feminino que acontece no Reino de Marrocos. Iracelma, África do Sul venceu por 2-0, lidera o Grupo C. Vamos esperar na próxima jornada como é que vai ser este grupo que é liderado pela atual campeã de África no feminino. Muito bem, o futebol feminino em alta também. Na Europa decorre nesta altura o Euro feminino, é isto? Exatamente. E por cá decorre o CAN feminino. O CAN feminino. Exatamente. É a festa do futebol no feminino. Exatamente. Georgina, eu sei que ainda tem muito ou há muitas outras notícias do apaixonante mundo do desporto para acompanhar na Rede Girassol. O que é que temos para hoje? Exato. Nós hoje vamos fazer a análise e a projeção, o lançamento dos jogos das meias finais do Mundial de Clube, que está a decorrer nos Estados Unidos da América. Vamos falar também sobre estes jogos. Para além da África do Sul, houve outros jogos neste CAN que acontece no Reino de Marrocos, a 14ª edição. E vamos falar também, sem dúvida, do jogo de ontem. A Espanha, campeã do mundo, goleou a Bélgica por 6-2 e Portugal empatou a 1 bola diante da Itália. O desporto na rede tem um novo horário desde Exatamente, ontem. que é às 12 horas na TV Girassol, na posição 7 da ZAP. E temos também o grande jogada no 102.7 às 12h30. Muito bem, Georgina, até amanhã. Até Beijinhos. amanhã. Obrigada, bom dia. E nós já continuamos com atualidades aqui no Manhã Girassol, nesta edição de terça-feira, 8 de julho. Estou eu a recuar, mas hoje é dia 8 de julho de 2025. Rumamos para Girassol FM, para as despedidas que se impõem nesta edição de terça-feira. Olá, João Alves, já estamos de volta ao Bom Dia com a Energia, a invasão que se impõe, não é? Para as despedidas, tal como eu fiz referência no nosso último contacto. Parecem ser uma... Sim, João Alves falava. Ora, bom dia, Iracelma. Bom dia para si mais uma vez. Iracelma, está-me a ouvir? Estou a ouvir, penso que nesta altura estás a receber informações. Pois, estou a conversa com o Ernesto Jaime. Ernesto, estás aí, Ernesto? Sim, estou. Iracelma, bom dia com energia. Bom dia com energia, Ernesto Jaime. Pois, o Ernesto dava-nos conta do engarrafamento, um momento quase infernal aí na zona do Avocumbi. É isto, confirma, Ernesto? Exatamente, pois. E nós falávamos sobre o mau estado de conservação das viaturas, que ficam muitas delas paradas neste perímetro e condicionam o engarrafamento, que parecem não ser mais viaturas de segunda mão nem de terceira, talvez de quarta mão. É uma situação, Iracelma, que vai-se notando um pouco por toda esta nossa Luanda e até porque já havia um trabalho do Governo Provincial, estou a falar para Iracelma está-me a ouvir? Pois, sim, estou a ouvir, um trabalho fiquei também curiosa em saber o que é uma viatura de quarta mão, como dizia o Ernesto Jaime. É depois da terceira. Ou seja, eu comprei nova, Iracelma, nova viatura, vendo ao João Alves, o João Alves revende para Iracelma, Iracelma vende ao Simeão. Exatamente. Pois então o quarto Simeão. O Simeão fica com a viatura. Mas esta foi engraçada mesmo, quarta mão. Não é? Exatamente. Nunca tinha ouvido. Ok, é verdade. Tá então. bom, Ernesto. Então voltamos até assim, para mais um apontamento daqui a pouco. Exatamente, João Alves, daqui a pouco nós voltamos, se calhar, para nos despedir esta equipa móvel. Ok, muito bom dia para si. Pois, Iracelma, então aqui é a quarta mão. Fica difícil ter uma viatura quarta mão. Se a segunda pelo menos mão, fica com o Simeão, não é? Se a segunda mão já é um problema, imagina a quarta mão. Quarta mão fica com o Simeão, que é o editor aqui do Manhã Girassol. Pois. Sim. Porque o Ernesto ficou com a viatura a 0 km. Passou para mim. Para o João Alves, o João Alves passou para mim e claramente o Simeão fica com a quarta mão. Coitado do Simeão. E a quinta mão para o Iaiá, que é o realizador. É verdade. Pois, então, olha, aí na verdade já encontramos aqui uma resposta
pronto, também não é muito definitiva em relação ao porquê é que os homens são 6 vezes atingidos por raios mais do que as mulheres. Pois, segundo um estudo realizado em 2016 pela Universidade do Estado de Colorado, nos Estados Unidos da América, os homens estão mais propensos a estes ataques de raios porque eles estão sempre expostos a atividades ao ar livre. Os homens estão a praticar os esportes, estão nas lavras, estão a pescar no mar, então estão ao ar livre. As mulheres a tendência é mais de se protegerem do sol. Então, razão pela qual, segundo este estudo ainda não aprovado, que esta poderá ser uma das causas de nós, infelizmente, sermos atingidos 6 vezes por raios mais do que as mulheres. Mas estudos vão continuar. O estudo foi realizado em 2006. E 16. Provavelmente já terão encontrado, sim, já poderá. As mulheres hoje também estão a fazer atividades. Já estão a praticar o desporto, exatamente, já estão a praticar o desporto. Olha, nesta altura está a decorrer o Euro feminino. Sim, senhora, de está futebol. a decorrer o CAN também feminino. Onde a África do Sul teve já uma vitória ontem. Exatamente. Então está a decorrer no Reino de Marrocos, então não é bem assim. Vamos esquecer esse estudo de 2016. Para lá, não é? O importante mesmo é que nós aqui um alerta para todos os homens, é melhor irmos protegendo cada vez que estiver ali a chover ou a disparar em raios, que é para não sermos atingidos. Pois assim foi então o nosso programa, está sendo o nosso programa de hoje. Nós já vamos com 43 minutos somados da hora 8, minutinhos derradeiros. Às 9 vamos nos despedir dos nossos ouvintes e acredito, Iracelma, que este é o nosso último contacto, pois não? Assim é o nosso último contacto aqui, não sei se é a quarta mão, podemos assim dizer. Mas agora vamos ficar com esta. Oxalá então ali o nosso companheiro fique mesmo com esta viatura, porque já não está nada bom. Olha, o Simeão é muito exigente. Não sei se ele vai aceitar ficar com a quarta mão, mas vamos tentar persuadi-lo. João Alves, foi um prazer muito grande voltar a estar contigo nesta emissão do Manhã Girassol e Bom Dia com Energia aí nos 102.7. Fica a promessa de estarmos juntos amanhã, certamente. Vocês a partir das 6 horas e nós a partir das 7 da manhã, aqui no Manhã Girassol. Está assinado este compromisso. Bom dia para os nossos estimados telespectadores e para os radiovintes. Amanhã estaremos de volta para esta conexão habitual com o Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma. Bom dia para a sua equipa também. Nós seguimos daqui agora 8 horas e 44 minutos. A nossa última conexão com a Girassol FM. Vamos agora olhar para o Dia Girassol, hoje com a Sara Rodrigues. Sara, muito bom dia, bem-vinda. Está com um programa novo na grelha de programação da Rede Girassol. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Muitíssimo obrigada. Sim, estamos todos com um programa novo na grelha da Rede Girassol. Naturalmente, mas quem dá o rosto é a Sara Rodrigues. E a Delfina Correia. Naturalmente. Parabéns pelo programa. Muitíssimo obrigada. A estreia foi impecável. Acompanhámos todos. Viva! E hoje, novamente, vamos ter o Fora do Ar. Teremos, a partir das 15 horas 15h30 minutos. Exato. Na Rede Girassol, posição 7. Da na Zap. Sim. Muito bem. Mas a Sara vem aqui para falar-nos da programação do dia da Rede Girassol, de terça-feira. Sim. Vamos a ela? Vamos a ela, sim. Bom dia, caro telespectador. Cá estou para dar-lhe a ver a grelha de programação da Rede Girassol nesta edição de terça-feira, referente a 8 de julho do ano 2025. Logo às 7, damos início ao dia com Manhã Girassol, informação, entrevistas e energia positiva para começar bem a sua manhã. Às 11 horas e 30 minutos é tempo de cuidar da saúde com o programa Obrigado Doutor, apresentado por Naiole Silva, onde os nossos especialistas tiram dúvidas e orientam para uma vida mais equilibrada. Ao meio-dia, 12 horas, em território nacional, entramos em campo com o desporto na rede, com as principais notícias e bastidores do desporto nacional e internacional, apresentado por Bravo da Silva. Às 13 horas, fique bem informado com Hoje Notícias, o seu espaço de informação ao início da tarde, apresentado por Manuela Costa. E hoje o destaque vai para a reabertura do mercado da Mabunda. Logo depois, às 14 horas, neste caso, deixamos-nos envolver pelas emoções do programa Tudo Passa Aqui, apresentado pela carismática Cuiela Clementino. Ainda no mesmo programa, você ficará por dentro de todas as fofocas da vida dos famosos com Natalício Gaspar, na rubrica O que caiu na rede, às 15 horas e 30 minutos. Não perca o irreverente
Fora do Ar, comigo claramente e Delfina Correia, pois mostramos tudo o que acontece por detrás das câmaras da nossa televisão. Às 16 horas fique ligado ao Mundo do Conexão, apresentado por Braulio Anderson. O programa de hoje promete e você não pode perder. Boa música, conversas interessantes e tudo o que precisa para animar a sua tarde. Às 18 horas, seguimos com Saulo Gonçalves, com tudo quanto acontece, ou seja, com todos os dilemas do povo. Sim, porque o Zuela Meu Povo é o programa que dá voz a si, que ouve a comunidade. Às 19h45, acompanhe o Girassol Jornal com os principais acontecimentos do país e do mundo. E às 21 horas, sente-se para acompanhar o Ondjango Cast, apresentado por Fábio Medina. Por hoje é tudo e nós ficamos por aqui, Selma Arnaldo. Olha, obrigada, Sara Rodrigues, por nos dar a ver, por nos apresentar a programação da Rede Girassol nesta terça-feira e certamente às 15h30 eu vou ficar ligada para acompanhar o Fora do Ar. Viva! Na segunda edição. Exatamente. Muito bem. Sara, contigo está tudo dito, está tudo contado e com os nossos telespectadores também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente às 7 horas, aqui na Rede Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.